Essa aqui é a apresentação nossa para entrega da F do projeto EcoPark para engenharia de software. Nosso grupo é composto por mim, Alan, Conrado, Gabriel Portillo e Luiz Felipe. O EcoPark, por si só, ele é uma plataforma, ele é um SaaS, que a ideia dele é ajudar usuários a fazer escolhas conscientes com o fim de evitar tráfego. E a ideia dele é facilitar o sistema de reserva de vagas, pensando numa cidade metropolitana como Sorocaba, que tem vários estacionamentos, vários shoppings. A ideia dele é que o usuário, diretamente pelo próprio smartphone dele, ele consegue ter a conveniência de poder ver vagas de onde ele quer ir, qual são o status, quais vagas estão ocupadas, quais estão disponíveis, se são vagas para PCD, carro elétrico ou carro a combustão mesmo, e direto no próprio smartphone dele ele conseguir ver o status dessas vagas, qual que é o preço de reserva desse lugar, se tem alguma taxa por cima ou não. E ele tem um bônus que ele ganha com isso, então a gente tem um sistema de token que o cara ganha pra fazer uma reserva. E também tem diferencial que a gente calcula em tempo real a emissão de carbono de acordo com o trajeto e o lugar que o cara vai escolher, o que o usuário vai estar escolhendo para estar trafegando. A gente está promovendo a mobilidade consciente e incentivando a escolha sustentável, pensando que, ao invés de ficar procurando, rondeando o estacionamento, por exemplo, o usuário sabe logo na entrada aonde que ele pode parar e com isso ele emite menos carbono. Boa noite. Sobre as releases, a gente separou em 4 releases e na entrega final. Dentre as releases, a gente tem a Release 1, que é para implementar o monitoramento de vagas, que vai ser mostrado posteriormente pelo Conrado ou pelo Luiz, que basicamente é o sistema de gerenciamento, onde um funcionário irá ter acesso ao sistema e poderá fazer o monitoramento das vagas, verificar qual vaga vai ser para que tipo, se vai ser uma vaga comum, se vai ser uma vaga PCD ou se vai ser uma vaga elétrica. Daí na Release 2 foi focado em implementação do serviço de reservas, mas agora para o aplicativo mobile. E daí tem o sistema de verificação em tempo real das reservas, onde o usuário do aplicativo mobile vai poder fazer sua reserva e depois, posteriormente, traçar a rota dela, verificar a localização. E a Release 3 foi a integração, né, com algumas funcionalidades adicionais, integração principalmente com o restante das coisas, de adicionar o carro, você ter a opção de selecionar qual carro você quer, selecionar rotas. E a Release 4 seria a implantação, seria o conjunto de todas as coisas, fazendo todas as coisas funcionais, os requisitos. E a entrega final é com já tudo revisado, tudo funcional. Para backlog e priorização, a gente separou em 3 partes, que é a visão do produto, requisitos e a definição de prioridades. De início, foi definido na visão do produto o que seria o projeto, o que deve ser feito. E logo em seguida, após essa verificação, a gente definiu quais são os requisitos e as prioridades. Isso foi implementado também aqui no board do PO. Se olhar aqui no painel, aqui nós temos os requisitos que a gente definiu. E logo em seguida, a gente tem também a definição das prioridades, que seriam as tarefas aqui que estão na linha do tempo do Board Scrum Master, aqui. E daí seriam a definição da arquitetura, status de ocupação de vaga, status das vagas. Para esse projeto, como metodologia ágil, a gente focou no Scrumban, que é a mistura do Scrum com o Kanban. Então a gente tem, seguindo o padrão do Scrum, a gente tem usado, feito as dailies, feito as reviews, as plannings, e usado o quadro Kanban, aqui, por exemplo, no Board Scrum, para definir o painel, fazer o backlog das tarefas. Isso ajudou bastante na definição do que cada um ia fazer, na agilidade do projeto também. E também fica mais fácil por conta de alguns relatórios que irei mostrar mais para frente. Bem, tem as métricas e recursos de gestão, como eu mencionei, a ferramenta utilizada foi o Gira. Daí agora para as métricas a gente tem os gráficos, né, de burn-up, por exemplo, que daí dependendo da sprint a gente consegue ver certinho onde está cada ponto. Tem o quadro de burnout também. E o velocity, que seria a velocidade da equipe, quanto que a equipe consegue entregar, né? Aqui quanto mais estável, melhor. Aqui a gente tem a distribuição de tarefas, que olhando aqui no backlog, a gente tem as tarefas que estão aqui pendentes, por exemplo, e aqui na linha do tempo a gente tem as tarefas que foram feitas, cada uma atribuída a uma pessoa. Daí cada tarefa ela é separada em um épico, que seria baseado em um requisito. Bem, a gente separou as sprints em 4, sendo 2 sprints sendo implementado o sistema de reserva de vaga, tanto para
para o aplicativo mobile quanto para o aplicativo desktop. E nas sprints 3 e 4 foram entregues a integração com o Google Maps, que daí é a permissão, né, do usuário para ele poder traçar uma rota, ele poder verificar a melhor rota possível entre a reserva dele e poder abrir o aplicativo do Maps para poder fazer essa rota. Sobre o feedback, tivemos uma revisão positiva, né, sobre a utilização, principalmente pelo fato de você selecionar uma reserva e já poder abrir o Maps direto no ponto que você quer. E de entrega de valor, nós priorizamos principalmente o sistema de reserva de vagas, que é o ponto principal do projeto. Como mencionei, o fluxo de engenharia de software, a gente teve uma melhor visibilidade no andamento do projeto, e com isso a gente teve uma melhoria na qualidade, por conta das tarefas serem bem mais definidas. Então, a gente consegue ter uma visão melhor do que deve ser feito, do caminho que a gente deve tomar. Agora eu vou apresentar as heurísticas de Nielsen, né? Primeiramente, a heurística de fits, que é campo de texto ampliado e redução de botões. Tá. Para mostrar as heurísticas aplicadas para vocês, primeiramente a de fits, eu vou mostrar a comparação do Figma anteriormente, antes de aplicar as heurísticas, e depois quando ela foi aplicada. Aqui, no caso aqui do Figma, a criação do Figma foi feita antes de aplicar as heurísticas. Então dá para ver que aqui, nessa tela, a gente tem um excesso de botões, levando ao cliente ter que apertar várias vezes os botões aqui embaixo para poder atribuir funções nas vagas. Tipo, por exemplo, o tipo de vaga, se ela é vaga para deficiente, se ela é vaga indisponível, que ninguém pode usar, ou para adicionar a vaga. Agora eu vou mostrar após a aplicação da heurística. Após a aplicação da heurística, dá para ver que na tela, a gente reduziu a quantidade de botão, diminuiu, deixando mais agradável para o usuário poder estar selecionando aqui e atribuindo o tipo de vaga. Se ela é ocupada, se ela é para deficiente, se ela é vaga para carro a combustão, carro elétrico. E daí, para a próxima heurística, para a heurística de hits, no caso, que é na questão da lógica, que foi justamente o que foi aplicado nessa tela. Quando a gente estava, vou streamar aqui, quando a gente estava realizando, criando o código para poder estar realizando as funções dessa tela, atribuir um estado da vaga diretamente por meio dos botões estava sendo muito complicado de aplicar. A lógica estava ficando muito complexa. Por conta disto, até a gente aplicou diretamente na vaga, simplificando a lógica e tornando meio que juntando as duas heurísticas e aplicando em uma tela só, né? Daí, tirando os botões. A visão do usuário ficou mais limpa, melhor para poder estar utilizando, e a lógica ficou mais simplificada, tornando de fácil aplicação no projeto. Agora, as próximas. Tá. Agora, o persona. No caso da nossa persona, os congestionamentos para acesso ao estacionamento. No caso, em horários de picos, em muitos lugares como shoppings, mercados, etc., acaba juntando fila para poder conseguir uma vaga. E, tipo, muitas vezes, pode ser que em um mercado esteja lotado, não tenha vaga no estacionamento e tenha muita fila, mas em outro, o estacionamento fica mais livre. Daí, por conta disso, desse congestionamento todo, muitas vezes o carro fica parado, gerando muito gás carbônico e contaminando o meio ambiente. Essa é a nossa persona. E a nossa estratégia para abordar isso foi o foco exatamente nesses pontos, que é, por conta do carro ficar muito tempo parado, para o fluxo do trânsito, dificulta o fluxo do trânsito e acaba gerando muito gás carbônico na atmosfera, poluindo o meio ambiente. Agora eu vou mostrar um pouquinho como foi que a gente implementou a landing page. Vou ligar um pouquinho a tela aqui. A landing page a gente desenvolveu num sistema de slides, né? A gente tem a página home, que abre com um protótipo feito no Figma do aplicativo, e uma descrição do mod do aplicativo. EcoPark, mais economia, menos CO2. A gente utiliza essa landing page para basicamente chamar a atenção de um possível usuário que vai utilizar a nossa plataforma, tanto motorista quanto empresário. Passando para o lado, a gente tem acesso ao marketing direcionado ao empresário. Essa tela aqui, ela faz um apelo mais específico com o controle do gerenciamento de vagas, né, para apelar para o empresário sobre como, com o uso do nosso serviço, ele consegue organizar o seu estacionamento. A gente também deixou aqui um vídeo do vídeo pitch que a gente desenvolveu. Passando adiante, a gente tem um apelo para o motorista. Ele faz um apelo direcionado ao estresse, tempo e gasto de dinheiro desnecessário que o motorista teria se não utilizasse nosso aplicativo.
Com o aplicativo, o motorista pode acabar gerenciando melhor o seu próprio tempo. Aqui, na página de caso de estudo, a gente explica um pouco melhor sobre a problemática enfrentada como amplo, né? Como o problema das cidades não, não, não organizadas, né? E, por fim, tem uma seção para fazer download da aplicação web direcionada para o motorista, desculpa, para o empresário, e para o aplicativo mobile direcionado ao motorista, que é o cliente. Voltando aqui, a gente consegue voltar para a home. Por fim, a gente implementou nessa página o sistema de tracking do Hotjar, que traz algumas informações de uso da landing page. A gente consegue ver que o número total de sessões da landing page foram 12, o tempo médio das sessões é de 10 minutos, a média de páginas das sessões acaba sendo 2, a taxa de rejeição acabou sendo um pouco alta, porque a maior parte das pessoas que utilizou como teste, ou seja, abriu a landing page e viu como é que estava, fechou. E a gente também tem os botões mais clicados. A gente consegue ver que teve bastante cliques nos de download, né? E, por fim, a gente tem um mapa de calor, né? Que ele mostra um pouco mais sobre em que situações da página o usuário clicou, né? Não teve nenhum clique com raiva, graças a Deus, as coisas funcionaram com fluidez, então nenhum usuário teve problemas com delay. E a gente consegue ver aqui como é que funciona o mapa de calor. Como o próprio slide já diz, as opções clicáveis estavam aqui na parte superior da tela, os cliques também acabaram se direcionando um pouco mais aqui para a parte de cima, para o profile, e para a parte de baixo aqui. Partindo aqui mais para padrões que a gente implementou no projeto, vou estar mostrando um pouco na parte da API, o Conrado ou o Luiz vai estar mostrando na parte do desktop. Do nosso lado aqui, só comentando antes, a gente aplicou o Solid, né? A gente deu ênfase na letra S, O e D, que são os princípios que foram passados pra gente em aula, e o D, que é o que a gente teve a apresentação dessa matéria. Fora isso, na parte da API, a gente teve, fora do Solid, a gente aplicou o padrão de arquitetura em cebola, que é uma arquitetura em camadas, o DDD, que é desenvolvimento orientado ao domínio, e separação de responsabilidade de carry e command, padrão agregador e padrão de repositório. Mostrando esses caras aqui na API, a gente tem, primeiramente, as camadas, que serão a arquitetura em cebola, então aplicação, domínio, infra e apresentação, cada uma com a sua devida responsabilidade no sistema. A gente tem aqui, mostrando a parte do responsabilidade única do Solid, e junto com o DDD, a gente tem aqui domínios distintos, que seriam as nossas principais funcionalidades, e cada um deles vai ter sua classe, sua implementação distinta do restante, né? Então a gente tem uma implementação aqui de deletar, fazer exclusão de um carro e deleção de uma pegada de carbono, uma emissão de carbono. Elas estão separadas, cada uma com a sua lógica distinta, não entendo muito detalhes sobre código, mas uma não influencia a outra, né? Então a gente tem uma responsabilidade única e a gente tem uma separação de domínios aqui. Trazendo mais aqui pro aberto e fechado, que é o open closed, a gente tem aqui implementações por abstração. Então, se em algum momento a gente tiver uma classe nova, a gente consegue implementar e isso não afeta nenhuma parte do sistema, né? Não tem que mexer em nada, é só criar as novas classes com as implementações. E daí a gente vai entrar no I, que seria a injeção de dependência. A gente está injetando aqui uma classe de repositório, por exemplo, e para a classe de Command Handler do CQRS é totalmente abstrato, ela não sabe o que tem aqui dentro, mas a gente configura aqui em módulos para cada camada a inversão de controle, que é onde a gente vai entrar no D, que aqui a gente faz um mapeamento de para onde ele tem que ir, baseado em qual implementação ele recebeu ali na abstração. Fora isso, a gente tem padrão agregador, isso aqui fica na parte de domínio, né? Então a gente tem entidades que, por si só, elas agrupam outras entidades, então isso é um padrão agregador. E a gente tem a parte de repositórios, e daí cada entidade, cada domínio tem a própria implementação dela de como ela vai acessar o banco, e isso não afeta o restante. Aí, se o Conrado Luiz quiser mostrar como é que foi feito o Solid na parte do front. Tá. No F, ele trata que uma função, uma classe ou um módulo deve ter apenas uma responsabilidade. No caso, em Flutter, a gente tem a pasta chamada de widgets. E aqui a gente cria nossos widgets customizados. No caso, a gente tem um widget, no caso esse aqui, uma caixa de texto, em que ela tem a função de criar um campo para o usuário poder estar inserindo uma informação. Daí, no caso, essa classe, separando ela aqui em uma pasta separada, a gente pode reutilizar ela em outros campos do projeto. E daí, para eu reutilizar ele, a gente chama ela por meio dessa função na página. E nesse caso aqui, primeiramente, a gente define o modelo, né, a estrutura do campo de texto. Vamos estar passando aqui. O tamanho, tal, cor do fundo, a borda. No caso, quando a gente vai reutilizar para outros campos, tem coisas que mudam. Eu vou usar esse código como exemplo, né? No caso aqui, a gente está passando como a gente vai reutilizar esse widget, a gente vai ter que mudar de uma tela para outra algumas funções dele.
No caso aqui, o controller. O controller é o que trata, é a lógica para utilizar a API. Então, de uma página para outra, ela vai mudar. Então, eu passo ela como método. O onChange, de um para outro, algumas páginas não usam ele, e outras sim. E o outro que passa é o texto do botão, que é o que sugere o tipo de informação dentro do campo de texto. Daí aqui eu passo um método, aqui eu passo o tipo do método, no caso aqui eu estou definindo ele como obrigatório. No caso eu não passe esses métodos, o meu widget não vai funcionar na página. E o meu onChange, eu deixo ele indefinido. Então, tipo, eu posso pôr ou não pôr ele na página para eu utilizar, porque tem campos de texto que eu não vou precisar usar ele, então eu passo ele como indefinido. Daí aqui no código, dá para ver, eu chamo a função da caixa de texto, e daí eu passo os métodos dele. No caso, o text, que é o texto do campo de texto, que nesse aqui é nome e localização, o controller, que daí é o método que vai mandar para a lógica, para poder estar fazendo a lógica da API. E aqui é o S, que dessa forma, utilizando esse tipo de padrão de projeto, torna o código mais limpo, fácil manutenção, porque caso eu queira mudar alguma coisa, algum cor, tamanho do campo, eu posso mudar aqui. E daí todas as telas vai mudar junto. Os campos de texto, cores e tal. No que diz respeito à padrão de arquitetura do nosso projeto, ela acaba se enquadrando um pouco mais no padrão MVC. Deixa eu compartilhar aqui até um pouquinho. Aqui a gente consegue ver as pastas que a gente tem. A gente tem a pasta que indica os models, que é as classes que representam os dados da aplicação. Ela vai fazer a função da models. A gente tem a pages, que ela faz justamente a função da view. A ideia geral seria criar um novo repositório para fazer a função da controller. Nosso projeto específico, as regras de negócio acabam sendo aplicadas na própria página. No que diz respeito a alguns padrões de Solid, a gente implementou a inversão de dependência justamente, por exemplo, nos momentos em que a gente cria as classes de modelo, mas a gente instancia ela em situação mais baixa. No que diz respeito à aplicação de interface, a gente criou uma classe base para fazer o serviço de autenticação, definindo os métodos, e na classe de autenticação em si a gente implementa esses métodos que herda da classe de autenticação. A gente tem aqui os métodos de logout e login, que faz override, e tem um método próprio, que é o método de validar e-mail. Sobre a parte dos diagramas, a gente teve diversos diagramas que a gente montou durante a disciplina, entre eles casos de uso, diagrama de classe, estado, sequência. Vou mostrar todos eles aqui rapidinho. Começando por o nosso diagrama de casos de uso. A gente tem vários casos de uso, porque a gente tem a mesma aplicação, mas ela tem dois acessos distintos, né? Seja pelo usuário, ou seja pelo empregador, pelo empresário. Então, por conta disso, a gente tem casos distintos, né? Mas um exemplo aqui, como que seria o funcionamento de um motorista se registrando na plataforma. Então, ele se registra, preenche informações, a gente tem umas validações aqui no meio, se alguma coisa der errado, ele volta para um pop-up para o usuário, e daí a gente tem as funcionalidades do sistema, né? A gente tem uma legenda aqui na esquerda, a gente tem outros casos, então, como é que funciona um motorista reservar uma vaga. A gente tem como é que funciona o motorista chegando na entrada do estacionamento, então ele vai usar o totem que vai ter no estacionamento para abrir a cancela, aí ele pode ter uma reserva ou não, aí vai variar de acordo com o estabelecimento, como é que eles vão lidar com isso. A gente tem a parte aqui da criação de vagas, ou locais. A gente tem o diagrama de estado, que aqui a gente aborda as principais entidades do nosso sistema, que acaba sendo a vaga e o carro. Então a gente tem todos os estados que a vaga percorre durante a aplicação está rodando e o usuário está usando, e todo o status do carro, quando ele vai ser cadastrado ou quando ele vai ser escolhido para fazer alguma coisa. Passando agora para diagrama de classe. O nosso diagrama de classe e o de estrutura, ele, como é uma API, acabou sendo a mesma coisa. Então a gente tem as diferentes camadas da nossa aplicação, a apresentação, a infraestrutura, a aplicação que eu já mostrei, o domínio. O principal é domínio, que é onde vai ficar aqui as classes principais. A gente tem todas as propriedades dela, quais são os métodos que ela tem. Quando é uma entidade, a gente tem aqui uma relação de 1 para N para N, mostrando como é que as entidades se relacionam. Similar que eu vou mostrar aqui do nosso mapeamento de entidade de relação do banco de dados. A gente tem aqui um exemplo, a gente tem as nossas interfaces, como elas funcionam, e passando mais por cima, a gente tem como cada camada se relaciona, né? A gente tem uma seta indicando aqui. E tudo no final, por inversão de controle, acaba se conectando na apresentação, que é a nossa camada onde fica as controllers, né? Diagrama de sequência a gente fez fora do Figma, todos os nossos diagramas a gente fez pelo Figma, menos o diagrama de sequência. Ele em específico a gente fez em outra plataforma, então vou abrir a imagem dele aqui, que é o fluxo de como funciona uma requisição, tá? Então a gente tem uns exemplos aqui de um post,
de um put e de um get, então uma operação de inclusão, uma de atualização e uma de pegar dados, seja uma lista ou uma informação principal. Então a gente tem aqui como é que funciona na tela e como é que funciona na API. Então todas as informações que vêm na tela passam por uma controla específica de um domínio de uma entidade. Isso, todas elas passam por uma handler. A handler, ela mapeia para uma entidade ou vai direto no banco confirmar alguma informação. Se ela tem que mapear só para a entidade, ela já volta direto para a handler e a handler devolve para a controller que devolve para a tela. Se não, ela passa para o repository, que é o pattern que a gente implementou aqui para acessar banco, que daí ele tem a lógica específica para cada entidade, separada nele. E daí lá ele pode persistir no banco, no caso do post, buscar uma informação ou realizar uma operação de atualização, por exemplo. Aí no caso que ele busca uma informação, ele devolve um ou uma lista, dependendo se é um list ou se é um get. Isso aqui a gente vai mapear, devolve e no final vem para a tela as informações. Passando aqui para o banco de dados. A gente também está aqui no nosso Figma, um exemplo de como é que está o nosso banco. A gente tem várias tabelas, seja localização, vagas, prêmios, que o usuário ele pode receber um prêmio por fazer uma reserva, a pontuação do usuário, a gente tem as credenciais de cada um, a gente tem os carros de um usuário, as reservas, todos os prêmios que ele já resgatou, e também a gente tem grupo de acesso, que é o que vai fazer a distinção de se um funcionário de um determinado empregador tem acesso àquela localização que ele está tentando abrir ou não. Então, vai ficar a critério do empregador, que é dono da localização, cadastrar permissões específicas de um grupo de uma localização para um funcionário dele. Partindo aqui um pouco para o Swagger e Endpoints, a gente usou aqui tanto uma collection em Postman, vou pegar ela aqui. A gente tem vários métodos, cada um deles com as suas determinadas rotas, tudo está documentado. A gente tem aqui um doc explicando como funciona para usar a nossa coleção do Postman. A gente tem também o Swagger, também está documentado, então a gente tem uma documentação do que é a plataforma e uma descrição para cada método, todos eles agrupados com seus devidos temas. Camadas da API, como eu já mencionei antes, a gente usou a arquitetura em Cebola, então a gente está trabalhando aqui com 4 camadas, só simplificar aqui. Então a gente tem camada de domínio, que é o centro da aplicação, que é onde estão nossas entidades principais, todas as nossos enums, todas as nossas entidades base que vão ser usadas por herança ou por implementação de outra classe. Tem os contratos, contrato de banco, de provedor, de mandar e-mail, por exemplo, contrato de serviço, que é onde fica a autenticação nossa, nossas handlers. A gente tem a nossa camada de infraestrutura, que é a nossa camada de acesso ao banco. Então a gente tem aqui nossa configuração de banco de dados, com o nosso ORM, as migrações para criar o banco. A gente tem provedores para pegar informações de imagem que o usuário salvou ou imagem de uma recompensa do storage. Configuração de WebSocket e configuração de repositório. A gente tem a aplicação, que é onde fica a orquestração de informações de domínio e informações de banco de dados. É aqui quando a gente monta o retorno que a API vai ter, as validações de lógica de negócio, que já vem de domínio, mas aqui a gente segrega e combina tudo com o banco de dados. E a camada final, que é a apresentação, que é onde ficam nossas configurações de endpoint, de Swagger, de middleware para tratar erro, filtro e as controladoras, que é onde vai ter as rotas. Aqui eu vou mostrar como é que ficou a integração do front-end com as APIs, com a API. Como mostrei aqui antes, a gente tem basicamente três pastas mais importantes: a de modelos, a de páginas e a de repositórios. A pasta de páginas basicamente tem a tela inicial, que é a tela de login. Nesse login, o usuário passa as suas informações que ficam salvas numa variável de edição de e-mail e de controller. Ao salvar essas variáveis, ao apertar o botão, ele chama a função login, que está... desculpa, ele chama a função de validar e-mail, para validar se o e-mail está correto, e ao validar, ele chama a função de login, que está na classe de serviços de autenticação. Esse serviço de autenticação, ele vai chamar a repository para fazer esse login e fazer a conexão com o banco em si. Nessa conexão, ele vai passar o e-mail e a senha em formato de JSON, passa também os headers, que no caso vai ser o token e o content type, e aí ele faz a tentativa de request, né? No caso vai ser do tipo put. No final ele vai logar o usuário, esse login vai retornar o e-mail do usuário e o token. A gente decodifica esse token e salva numa variável global. A gente utiliza os serviços de storage para salvar esse token e aproveita também para salvar o tipo de usuário, né, o user role. E é isso. Nós temos um serviço de cadastro de funcionários, que consegue cadastrar um funcionário que vai trabalhar para um tipo de administrador específico. Funciona do mesmo jeito que a login para salvar as variáveis, né? Cada texto escrito pelo usuário,
ele é salvo numa variável de controle, exceto a variável de imagem, né? A variável de imagem, a gente utiliza uma função chamada getImage. Quando eu aperto o botão, ele salva a imagem em bytes e depois transforma em tipo file. Por fim, a gente cadastra esse funcionário que vai fazer a mesma lógica, né? Vai chamar a classe de repository para cadastrar o funcionário, fazer a conexão com o banco e fazer a tentativa de cadastro ou não. Caso sucesso, retorna uma mensagem de sucesso. Caso erro, retorna uma mensagem de erro. Temos também a tela de atualizar dados, que o usuário logado ele consegue atualizar os seus próprios dados, ele consegue atualizar o nome, sobrenome, e-mail, senha, utilizando a mesma lógica de edição de texto. E utiliza a mesma lógica, né? Chama a função na repository e tenta fazer a requisição. Nesse caso vai ser o tipo patch, porque ela vai atualizar as informações do usuário salvas no banco. A gente tem a cadastro de localização, que tem uma lógica parecida, se não quase idêntica com a cadastro de funcionário. A gente tem a lógica de gerenciamento de reservas. Essa lógica é um pouco diferente. Ela lista os estabelecimentos do usuário na tela, por isso que antes de qualquer coisa, no init state ele faz o load de estabelecimentos, pega o user role e lista todas as localizações na tela. O usuário vai escolher uma localização e aí vai listar as vagas em si, né? Nessa função load vagas. As funções dessa tela em específico estão na reserva repository, né? Ela tem a get locations, que vai obter as localizações, e tem a salvar alterações, que salva as alterações que o usuário fez nos campos. Por fim, temos a tela de gerenciamento de prêmios, que lista as localizações possíveis na tela, usando a mesma função load de localizações, e possibilita o usuário a salvar ou não os seus prêmios. E da parte do back-end, o pessoal vai estar mostrando o front-end funcionando, então eu vou estar fazendo uma requisição simples aqui no Postman para não ficar a mesma coisa. Então, vou pegar um login simples aqui, ó. A gente tem um sistema aqui de environments, que a gente consegue transitar entre dev e local. Então, fazendo um send aqui para a API, ela retorna para a gente o login e o determinado e-mail, como o Conrado falou, que é o objeto que ele está lidando ali na parte do desktop. Aí, como o pessoal já vai estar fazendo login, criação, mostrando o get das coisas, vou estar só passando por cima aqui que tem aqui no collection, tem o CRUD para cada entidade. Aí o pessoal vai estar mostrando na tela, que é a mesma coisa que tá aqui no Postman daí. Bem, agora eu vou estar apresentando aqui as telas do desktop, para vocês verem. Puxa. Tá, vou estar realizando aqui o login do administrador. Como vocês podem ver aqui, carrega, validou. Tá. Daí, na parte do desktop, a gente tem a tela de gerenciamento de prêmios. Aqui a gente vai atribuir um prêmio a uma localização. Quando todos os campos estiverem completos, a gente consegue adicionar o produto. Agora temos cadastro de localização. Aqui a gente vai atribuir para poder estar realizando cadastrando as vagas, né? E a gente tem a gerenciamento de reserva. Aqui a gente vai atribuir o estado de cada reserva. No caso aqui a gente tem o estado livre, a gente tem o estado ocupado. O ocupado tem o estado para veículo a combustão e tem o de vaga para deficiente também e carro elétrico. Agora aqui, cadastro de funcionário, a tela aqui, apenas o administrador tem acesso a ela, porque só um administrador pode cadastrar um funcionário. Aqui é a de atribuir permissão, no caso é atribuir uma localização a um funcionário. Aqui, quando você cria a localização, você consegue atribuir ela a um funcionário. No caso aqui, selecionar um funcionário do administrador. Aqui, pronto. Daí vou selecionar uma localização cadastrada. A localização vou pôr do Shopping Sorocaba, que foi a utilizada durante a apresentação do projeto no VuePX, que é atribuir permissão. Aqui, ó, eu atribuí aqui funcionário admin 1, atribuí a localização do shopping para ele. E aqui é a tela de atualizar dados. No caso, você pode atualizar o nome, o sobrenome, o e-mail e senha do login do funcionário. E temos também a opção de sair, né? Quando a gente clica, a gente volta para o menu e você pode colocar de novo uma nova conta, uma conta de funcionário, se você tiver também. Bem, então, eu vou apresentar aqui as telas do aplicativo mobile. Eu vou apresentar direto do celular. Então, aqui a gente tem a tela de login, onde a gente tem os campos de e-mail e senha.
e ao fazer o login com um cliente, daí, ao fazer o login, você vai ser redirecionado a essa tela, que é a tela de reserva de vagas. Ela vai começar vazia até você selecionar a localização que você quiser. Daí as localizações registradas vão aparecer aqui nesse drop-down. E selecionando, por exemplo, o Patissier, ele vai aparecer aqui já as vagas disponíveis e um outro drop-down para você selecionar os carros cadastrados. Aqui, como você tem a opção de cadastrar mais de um carro, vai aparecer os carros que você tem e o tipo dele. Daí, por exemplo, aqui, eu selecionei, agora eu posso escolher uma vaga. Selecionando uma vaga, aparece os botões para poder selecionar a data e a hora da reserva e poder confirmar a vaga. Daí, selecionando aqui a data e a hora da vaga, você registra ela aqui. E logo após isso, você pode entrar aqui na tela do Maps, que você vai fazer a busca da sua reserva. No caso aqui, se você tem várias reservas, você seleciona, por exemplo, uma, ele vai carregar o aplicativo do Google Maps já com a rota que você deseja. E quando você clica aqui em traçar rota da vaga, ele vai abrir o aplicativo do Google Maps já na rota que você deseja. E temos também aqui, a gente tem um botãozinho de menu, onde você vai poder cadastrar o seu veículo. Aqui tendo os campos de veículo, verificar os seus veículos cadastrados. Se você já tiver um veículo cadastrado, ele vai aparecer aqui nos campos já preenchido, e daí é só fazer a alteração. Ou caso não tenha nenhum veículo cadastrado, você pode preencher todos os dados e fazer a inserção do veículo. Aí, no caso, essa foi a demonstração funcional. Fora isso, lições aprendidas, né? Conclusões. A gente, no começo da disciplina para cá, a gente teve ensinamentos como criar um produto, como fazer uma boa prática, tanto de implementação de código quanto numa interface, o que faz uma interface ter uma usabilidade melhor, que pode melhorar a experiência do usuário, como é que faz para modelar um sistema e gerir um sistema, né? Então, o que que a gente faz de gestão de produtos, de gestão de projeto, como é que a gente consegue separar uma equipe, separar atividades, como é que tudo se junta, e métricas que a gente consegue pegar disso. Implementação em cloud, né? Mostrando aqui o Azure que eu mostrei agora, como a gente faz para subir um código, fazer uma pipeline, como é que isso se liga lá, quais são os serviços disponíveis que a gente vai estar usando, e como tudo isso no final acaba formando um projeto completo. E também organização de trabalho em equipe, né? A gente teve separação do que a gente fazia o back-end, front-end, o XY, e tudo isso, modelagem de banco. Então, no final a gente teve todo um aprendizado vindo de uma ideia que a gente teve para englobar o PX com engenharia de software, para no final ter um projeto completo, uma plataforma que pode ser usada se for ter um cliente, mas a gente tem todo aprendizado. E a conclusão que eu tenho é que a gente pode, né, como equipe, é que o projeto atingiu o que a gente esperava, a gente conseguiu atingir as metas que a gente esperava, atingir funcionalidades que a gente tinha definido. Algumas ficaram de fora por conta de tempo, limitação da disciplina, né, que a gente tinha tempo curto para, se fosse tiver talvez mais 12 sprints, pudesse ter dado tudo, mas a gente tem uma limitação. Mas estamos bem felizes com o que a gente conseguiu atingir e entregar. Eu acho que é isso. Agradecer quem tá, a professora André, que vai assistindo o vídeo. A gente aprendeu bastante e a gente tá bem feliz com o projeto. Eu acho que é isso.